Alex, imagina se eu te dissesse que existe um único artigo científico que praticamente criou a revolução dos jogos inteligentes e abriu o caminho para tudo que vemos hoje em inteligência artificial? Sara, você está falando daquele trabalho revolucionário sobre aprendizado por reforço profundo, não é? Olha, esse artigo tem mais de 15.000 citações. Isso é absolutamente extraordinário para um paper de 2013. É literalmente um marco que dividiu a história da IA em antes e depois. 15.000 citações? Isso é impressionante. Mas me explica uma coisa, o que exatamente esse trabalho fez de tão especial? Por que ele mudou tudo? Imagina uma máquina que consegue aprender a jogar videogames apenas olhando a tela, exatamente como um humano faria, mas sem nenhuma programação específica sobre as regras do jogo. Essa pesquisa provou que isso era possível e foi o primeiro passo para chegarmos onde estamos hoje. Vamos voltar um pouco no tempo, então. Como era o mundo da inteligência artificial antes dessa descoberta? O que os pesquisadores estavam tentando fazer? Excelente pergunta, Sara. Até 2013, tínhamos duas grandes limitações. Primeiro, o aprendizado por reforço, que é basicamente ensinar máquinas através de tentativa e erro, como treinar um cachorro com petisco, só funcionava em problemas muito simples, com poucas variáveis. Segundo, as redes neurais profundas existiam, mas ninguém havia conseguido combiná-las efetivamente com o aprendizado por reforço para resolver problemas complexos do mundo real. Ou seja, era como se tivéssemos duas ferramentas poderosas, mas ninguém sabia como usá-las juntas. Exato. E havia um problema ainda maior. Os algoritmos de aprendizado por reforço tradicionais precisavam que você descrevesse manualmente cada característica importante do ambiente. Para um jogo, você teria que programar coisas como onde está a bola, qual a velocidade do inimigo, e assim por diante. Era um trabalho hercúleo e limitava drasticamente o que conseguíamos fazer. Então chegamos ao momento revolucionário. Me explica exatamente o que esses pesquisadores fizeram de diferente? Eles criaram algo chamado Rede Neural Convolucional de Aprendizado Profundo, ou GWINTS. Vou quebrar isso em partes para ficar mais claro. Primeiro, pegaram jogos clássicos do Atari, aqueles joguinhos dos anos 80 como Breakout e Space Invaders. A entrada do sistema era simplesmente os pixels da tela, nada mais. Pisca os cruz da tela, né? Isso significa que a máquina estava literalmente vendo o jogo como nós vemos? Exatamente. E aqui está a genialidade, eles usaram uma rede neural convolucional, o mesmo tipo usado para reconhecer imagens, para processar esses pixels e extrair características importantes automaticamente. A rede aprendia sozinha a identificar coisas como K, esse quadradinho branco é a bola, essa barra na parte de baixo é minha raquete. E como ela decidia que ação tomar? Como ela aprendia a jogar melhor? Aqui entra o Kelardin, que é um algoritmo de aprendizado por reforço. Imagine que para cada situação do jogo, a rede neural calcula um tuar que a cada ação possível, mover para a esquerda, direita ou apertar o botão de tiro. Esse valor representa o quanto de recompensa futura ela espera receber se tomar aquela ação. É como se ela estivesse constantemente pensando, se eu fizer isso agora, qual vai ser o resultado a longo prazo? Perfeito. E eles introduziram duas inovações técnicas cruciais. Primeira, a replay de experiência. Em vez de aprender apenas com a jogada atual, o sistema guardava suas experiências passadas em uma memória e retreinava usando exemplos aleatórios dessa memória. Isso tornou o aprendizado muito mais estável. Como estudar para uma prova revisando anotações antigas, não só a matéria de hoje? Excelente analogia. A segunda inovação foi usar uma rede-alvo separada. Em vez de a rede tentar aprender usando seus próprios valores em constante mudança, o que seria como tentar se ensinar olhando no espelho, eles criaram uma cópia mais estável da rede para faldular os valores-alvo. Essa cópia era atualizada periodicamente, tornando todo o processo muito mais confiável. E os resultados foram impressionantes, imagino? Sara, foram absolutamente revolucionários. Eles testaram em 7 jogos diferentes do Atari, e a mesma rede neural, sem nenhuma modificação específica para cada jogo, conseguiu superar todos os algoritmos anteriores em 6 deles. E em 3 jogos, ela jogou melhor que especialistas humanos. Imagine, uma única arquitetura aprendendo jogos completamente diferentes, desde quebra-blocos até tiro espacial. Isso é incrível. Mas me diz uma coisa, como esse trabalho específico influenciou tudo que vemos hoje? Qual é a conexão com os avanços atuais? Esse trabalho foi literalmente o DNA de tudo que veio depois. Primeiro, ele provou que aprendizado por reforço profundo funcionava em problemas complexos do mundo real. Isso abriu as comportas para aplicações em robótica, carros autônomos, otimização de recursos em data centers do Google e muito mais. E quanto aos grandes modelos de linguagem que vemos hoje? Há uma conexão? Absolutamente.
O ChatGPT e outros modelos avançados usam uma técnica chamada aprendizado por reforço com feedback humano. É uma evolução direta dos princípios estabelecidos neste trabalho. Em vez de aprender a maximizar pontos em um jogo, esses modelos aprendem a maximizar a satisfação humana com suas respostas. Então, quando eu converso com uma IA hoje, de certa forma estou vendo os frutos daqueles experimentos com jogos de Atari? Exato. Vai além, sistemas de recomendação do YouTube e Netflix, algoritmos de trading financeiro, otimização de rotas de entrega, controle de tráfego urbano, todos usam variações das técnicas pioneiradas neste trabalho. Eles pegaram a ideia fundamental de aprender através da experiência direta com o ambiente e expandiram para praticamente todos os domínios imagináveis. É fascinante pensar que algo que começou com joguinhos simples dos anos 80 acabou transformando toda a nossa relação com tecnologia. Qual você diria que é o legado mais importante deste trabalho? Sara, eu diria que o legado mais profundo foi democratizar a inteligência artificial. Antes, criar um sistema inteligente exigia que você fosse um especialista no domínio específico, você precisava entender profundamente as regras do xadrez para criar um programa de xadrez. Este trabalho mostrou que podemos criar sistemas que aprendem diretamente da experiência, sem precisarmos codificar manualmente todo o conhecimento. É como se tivéssemos passado de ensinar máquinas através de manuais detalhados para deixá-las aprender naturalmente como crianças fazem? Perfeita analogia. E isso abriu um mundo de possibilidades que nem imaginávamos. Hoje temos IAs descobrindo novos antibióticos, criando arte, escrevendo código e até mesmo ajudando a resolver problemas científicos fundamentais como o dobramento de proteínas. Tudo isso traça suas raízes de volta àquele momento revolucionário quando uma rede neural aprendeu a jogar Breakout apenas olhando pixels na tela. Alex, é impressionante como um único avanço científico pode reverberar através dos anos e transformar completamente nossa realidade. Para quem está nos ouvindo, qual seria sua mensagem final sobre a importância deste trabalho? Sara, eu diria que este trabalho nos ensinou algo fundamental, que a inteligência não precisa ser programada, ela pode emergir. E isso mudou não apenas a tecnologia, mas nossa própria compreensão do que significa ser inteligente. Estamos vivendo em um mundo moldado por essa descoberta, e o mais emocionante é que ainda estamos apenas no começo dessa jornada. Uma reflexão perfeita para encerrar. Obrigada por essa viagem fascinante através de um dos momentos mais importantes da história da inteligência artificial. Até a próxima!